Sábado eu fui assistir a um filme. Vocês ouviram falar de um filme chamado A Forja? Sim. Ouviram falar? Viu? Vale a pena assistir. E o Espírito falou comigo fortemente no cinema sobre algo que nós vamos fazer aqui hoje. E tem tudo a ver com a questão do novo nascimento. O batismo é uma confissão pública de fé, mas é principalmente um marco na vida daqueles que entregam sua vida para Jesus. E o Flávio já falou aqui muito a respeito disso, com embasamento no texto da Palavra de Deus, então eu não quero me aprofundar nisso. Eu queria deixar uma palavra para vocês, que eu dei o título de Jesus é a cura. E aí eu não sei se vocês sabem qual foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia. Alguém se arrisca aí? Hã? Olha, o irmão sabe, é isso aí mesmo. Então eu queria começar lendo essa passagem de João 2, versículo 1 até o versículo 11. Prestem atenção, eu vou gastar pouco tempo aqui, mas é importante vocês tentarem se conectar com o que eu quero passar para vocês. João 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná de Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E aí eu queria chamar a atenção para 2 pontos dessa passagem, na minha visão, tá? Essa é a minha visão. Jesus age milagrosamente na hora certa. Nem antes, nem depois. Ele, Jesus, deixa o melhor sempre para o final. Quem frequenta aqui há mais tempo já sabe, já contei, que eu só vi o agir de Deus na vida do meu filho no hospital quando eu entreguei ele para Jesus. Amém. E muitos de nós temos causas, temos motivos, temos situações que estamos orando a Deus por uma solução, mas a gente de fato ainda não entregou nas mãos dele a solução. E talvez essa seja a noite da gente de fato entregar na mão de Jesus, e só na mão de Jesus, a solução do nosso problema. A gente precisa entender que Jesus realiza os milagres quando ele bem entende. Não está nas nossas mãos mover a mão de Deus. Cabe a nós orarmos, pedirmos e entregarmos as nossas petições a Deus. Mas ele vai mover a sua mão quando ele bem entender. E ele me deu uma palavra naquele sábado, durante o filme. Eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas o Espírito fala com a gente. E ele me disse sobre algo que ele quer fazer nessa noite. E por esse motivo, eu e mais alguns irmãos do nosso grupo entramos em jejum ontem.
E não à toa tem 2 irmãos aqui que estão desde ontem intercedendo sobre isso. Então eu não sei qual é o pedido que você tem aí, mas começa a pensar nele. E aí eu trouxe 3 milagres de Jesus na Bíblia, os 3 primeiros. E eu queria falar sobre o segundo. Esse segundo milagre que Jesus fez ocorreu na sinagoga em Cafarnaum. Era um sábado. E Jesus estava ensinando seus discípulos. Quando um homem possuído por um demônio entra na sinagoga e diante de uma grande multidão diz: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Essa passagem ela está lá em Lucas 4,34 e também em Marcos 1,24. E Jesus libertou aquele homem apenas dizendo: "Cala-te e saia dele." O terceiro milagre é relatado por todos os 4 evangelhos, porém de formas diferentes. Mas o incrível desse milagre é que Jesus, estando há muito tempo a ensinar, e todos que estavam ali que queriam estar com ele, para poder ver seus milagres e ouvir seus ensinamentos, se compadeceu e realizou esse milagre tão conhecido. Ao pedir aos discípulos que trouxessem alguns pães e alguns peixes, ele agradece a quem? A Deus. E ordenou que partissem os pães e os peixes, de forma que todos comeram e ainda levaram para suas casas em grande quantidade. Essa é uma passagem famosa, todo mundo conhece, está lá em Marcos 8, de 1 a 9. E o que há em comum entre esses milagres que eu mencionei? Peguei os primeiros como exemplo, só para mostrar o que tem em comum. E aí eu elenquei 6 pontos que eu queria trazer para vocês. Primeiro, já falei, Jesus não age antes nem depois, age no momento certo. Segundo, já falei, ele deixa o melhor sempre para o final, quando já não se tem esperanças. Assim foi a minha jornada, não sei a de vocês. Em que momento eu entreguei a vida do meu filho para Deus? Quando não tinha mais solução humana. Quando eu vi que nada mais adiantava. Terceiro, e esse aqui nós temos que ter cuidado para não, porque beira algo que alguém pode achar que é uma heresia, mas é uma verdade. Até o diabo é diabo de Deus. Porque ele reconhece Jesus como Santo de Deus. Quarto ponto. Jesus precisa de braço. Quando ele fez o milagre de água em vinho, ele teve que chamar os serviçais para ir lá buscar aquelas barricas todas. E Jesus sempre agradece a Deus pelo milagre feito. O mérito ele atribui não a ele próprio, mas a Deus. Um outro milagre relatado na Bíblia é o qual Jesus acalma a tempestade. Vocês se lembram dessa passagem? Pedro foi até Jesus andando sobre as águas, mas vendo a agitação do mar e as ondas altas, o que aconteceu com ele? Teve medo. E aí, quando ele teve medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E aí Jesus pegou Pedro pela mão e levou até o barco. E depois de ter colocado Pedro no barco, acalmou a tempestade. Está lá em Mateus 14, 22 e 23. E aí eu queria ler com vocês justamente essa passagem da tempestade. Porque muitos de nós estamos no meio de uma tempestade. E nós não olhamos para Jesus como solução do nosso problema. Mas nós olhamos para o problema, achando que nem Jesus pode resolver. E é isso que pode separar você do seu milagre. Vocês conseguem entender isso? Mateus 14, 26. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Nem reconhecer Jesus eles reconheceram. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo
e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí a gente chega no ponto que eu queria destacar nessa noite para vocês. E é o motivo de ter todo esse movimento aqui. Quando necessitamos de um milagre, precisamos olhar para Jesus e não para as circunstâncias. Amém. Crer verdadeiramente que Jesus pode e Jesus faz. Se não crermos nessa verdade, Jesus não move a sua mão. E se nós colocarmos a expectativa da solução do nosso problema, seja ele qual for, em outra coisa que não seja Jesus, ele também não estende a sua mão. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Amém. E aí, Flávio, vem cá. Se você só puder parar de gravar agora, pode?